Diego Amorim com a gente já ao vivo, falando diretamente de Brasília. Hoje não tá naquela praça bonita, Praça dos Três Poderes, hoje no estúdio, né, Diego? Mas ontem um dia e tanto, com muita atividade, desde a cobertura intensa, nossa cobertura aqui especialíssima de manhã. Você, Ariane Bittencourt, dando show, circulando por Brasília, ouvindo ministros, autoridades. E no período da tarde também eu sei que você teve trabalho forte por aí, acompanhando todas essas cerimônias. Bom dia para você. Bom dia, Michele, bom dia, Nonato, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. Pois é, e hoje que o tempo tá até mais firme do que ontem. Ontem tava garoando, tava um dia de São Paulo aqui em Brasília. Hoje o clima tá um pouquinho mais firme, mas eu tô num lugar bonito também, que é esse nosso estúdio aqui da Nova Brasil, na capital federal, viu, Michele? Pois é, ontem eu estive lá à tarde também no Congresso Nacional, voltei à Praça dos Três Poderes para acompanhar também a movimentação ali das autoridades. E muito se falou ontem sobre se essa cerimônia do 8 de janeiro era ou não um evento político. Ora, minha gente, tudo que acontecer em Brasília é um evento político. É um evento político. É um evento político. Se houve uma tentativa de golpe, essa tentativa de golpe houve para tirar um presidente do poder. Esse presidente era o presidente que havia sido eleito, o presidente Lula. É claro que um ano depois ele vai querer potencializar isso do ponto de vista estratégico, político. Isso é um pouco óbvio. Então isso precisa ficar um pouco claro, acredito, na visão, na cabeça do nosso ouvinte que está agora ouvindo o jornalismo da Nova Brasil. Aqui, aí cada um faz o seu juízo de valor, mas que era um evento político, é claro que era. E por que eu digo isso? Eu estive lá, eu estava lá no Congresso Nacional. A gente via muito mais pessoas do governo federal, Michele, Nonato, e do entorno do presidente, do que de outros poderes, do que parlamentares. Por exemplo, deputados quase não tinham. Tinham pouquíssimos deputados federais. Agora a gente tinha presidente do Banco do Brasil, ministros, Simone Tebet, né? Todo mundo ali mais próximo, a turma do PT mesmo, Raiz, estava por lá, o deputado Zeca Disseu. O vídeo que foi exibido, um vídeo institucional, era carimbado pelo governo federal, né? Inclusive com o slogan do governo federal, União e Reconstrução. Alguns ministros posaram para fotos fazendo L de Lula. Muitos parlamentares, principalmente da base, do Partido dos Trabalhadores, eu percebi ali na hora que o Lula chegou com a Janja, exatamente às 3h04 da tarde, queriam ser vistos pelo presidente, dando tchau. Ô presidente, né? Sabe quando você vai para ser visto, para que o presidente veja que você estava lá? Ó, eu vim, viu, presidente? Então, de fato, era um evento político, o que não tira, de forma alguma, em nenhum milímetro, o mérito de se lembrar o ataque criminoso do dia 8 de janeiro de 2023. Havia ali uma preocupação, Michele, Nonato, não sei se vocês perceberam, ou os ouvintes, com a palavra celebração, né? Agora há pouco, antes de eu entrar, eu estava vendo a nossa legenda no YouTube, era ato para lembrar o 8 de janeiro, né? Ficou bonito, ficou certinho. Porque algumas pessoas, até eu vi autoridades dando entrevista ontem, elas começavam assim, a gente está aqui para celebrar o 8 de... Aí logo corrigiam, não, celebrar a democracia, não celebrar o 8 de janeiro, né? Porque de fato você falar em festa, em celebração, para se lembrar o 8 de janeiro de 2023, fica um pouco estranho. Aí cada um pode fazer a sua avaliação, mas aí realmente fica um pouquinho forçado. Então havia ali um esforço no discurso também, né, na narrativa ali de quem estava presente, de não transformar o dia de ontem num dia de festa, num dia de celebração. Era um dia de, olha, vamos lembrar algo terrível que aconteceu, para a gente reforçar a alegria da democracia. Aí sim, mas nem todo mundo estava conseguindo encontrar o tom dessa frase aí, se a gente estava lembrando ou celebrando o 8 de janeiro. Celebrar o 8 de janeiro de 2023 não faz o menor sentido, né, Michele? Nonato? Exato. E aí você falou de algumas ausências. Eu acho que a gente teve até uma repercussão maior das ausências do que das presenças, não, Diego? Exatamente, Michele. E a vida é assim, né? Às vezes quem falta chama mais atenção do que quem vai, né? Isso vale às vezes nos aniversários que a gente faz, reunião de trabalho, né? Quem é que tá faltando, né? Quem é que tá faltando? Então, e a ausência ou a presença num evento político, muitas vezes é um recado, né? A gente pode começar falando do presidente da Câmara, Arthur Lira, que alegou problemas de saúde na família. E aí ninguém vai ousar
refutar o que o Arthur Lira disse oficialmente por meio da sua assessoria de imprensa. Se ele está com alguém da família doente, melhoras, que Deus abençoe, sejam muito felizes todos. Agora, que a ausência dele traz um recado político num evento como esse, traz. Né? Aí não importa qual é o motivo. Você vê aquele palco montado, aquela mesa montada ontem com os presidentes dos poderes e não vê o Arthur Lira, aquilo tem um recado. E a gente sabe que o contexto é um Congresso cada vez mais empoderado, como a gente fala tanto aqui, boa parte do orçamento nas mãos do Arthur Lira, o Arthur Lira como alguém que tem colocado o Congresso cada vez mais como um poder independente, mais independente no sentido de sai para lá, Palácio do Planalto, quem manda aqui sou eu, não é aquela independência harmônica que a gente espera, que é constitucional, da separação dos poderes. Agora eu queria registrar algumas outras ausências que foram no campo do Supremo Tribunal Federal. Quase todos os ministros, tinham até ex-ministros lá também, Ricardo Lewandowski, Carlos Aires Brito, mas não estavam lá, por exemplo, Michele Nonato, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Dias Toffoli também não apareceu por lá. Quem é da oposição, digamos assim, quem não é da base do governo Lula e que fez um esforço para se justificar, dizendo por que estava lá. Eu cito 2 exemplos. O deputado federal Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, que presidiu a CPMI do 8 de janeiro ao longo do ano passado, e o governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, o Eduardo Leite. Ambos fizeram um discurso muito parecido. Olha, eu estou aqui não pelo governo Lula, eu estou aqui não como figura pública, mas como brasileiro para celebrar a democracia e repudiar o 8 de janeiro. Não é nem de direita, nem de esquerda, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de governo, nem de oposição. É algo dos brasileiros que amam o Brasil e a Constituição e a democracia, né? Então, quem fez esse esforço para dizer, olha, por que eu estou aqui? Agora, a Marta Suplicy também, que vocês trouxeram agora a notícia aí, Nonato, no Essencial, a presença dela é muito importante ontem, porque ela está aí fazendo essa negociação de ser a possível vice do Guilherme Boulos na chapa à Prefeitura de São Paulo, e a presença do Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, também é importante de ser registrada, porque ele é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma vez que Flávio Dino vai ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. E para concluir esse ponto, Michele Nonato, eu queria registrar uma presença também muito importante, que foi a do ex-presidente José Sarney. Eu queria que vocês tentassem adivinhar, e você ouvinte também aí no carro, quantos anos tem José Sarney? Nonato, Michele, chutem aí, sem ver no Google. 80, sem ver no Google. 83, sem ver? Não, 85, 6, 7, 87. Erraram os dois. José 90, Sarney tem 93 anos. Nossa. Uau. José Sarney tem 93 anos e tá cheio de vida, viu, minha gente? Tá elegante. O terno do moço estava bonito, ele estava alinhado. José Sarney conseguiram tirá-lo de casa. José Sarney fica entre o Maranhão e Brasília, mas ele fica mais tempo aqui em Brasília, numa casa no Lago Sul, área nobre aqui da capital federal. E o José Sarney, é interessante isso, nosso ouvinte saber disso, ele é como se fosse não, ele é uma entidade política quase espiritual de Brasília. Então, as pessoas vão até ele para pedir a bênção. Ele é uma espécie de mentor, um oráculo, isso, a melhor definição, Nonato, boa essa palavra, é isso. O Sarney é um oráculo de Brasília. Aí você pode falar, não, o meu mito Jair Bolsonaro não se submeteu a isso. Sim, Bolsonaro foi pelo menos 2 vezes à casa do Sarney quando era presidente. Quem se esqueceu disso pode dar um Google aí que você vai achar. Todo mundo que chega ao poder em Brasília, ou que quer chegar ao poder, vai até a casa de José Sarney pedir a bênção, quase um ritual, né? E ele saiu de casa, ele foi para essa cerimônia, então é uma presença muito importante e mostra que o Brasil está sempre... O Sarney talvez seja o elo, o ponto de interseção entre todos que já estiveram e que estarão no poder aqui em Brasília. Michele Nonato. Agora, a gente teve também os discursos, né, Diego, e acho que dá pra gente pensar algumas coisas aqui. Por exemplo, do Alexandre de Moraes, quando ele se referiu às redes sociais, ele dizendo que é necessário uma regulamentação contra o que ele chamou de populismo extremista, né? Acho que esse é um dos pontos importantes da fala do Alexandre, que foi muito aplaudido também, né, Diego? Muito aplaudido, Nonato. Talvez tenha sido o mais aplaudido. Tirando ali o presidente Lula, que tinha uma claque oficial, né, como a gente costuma dizer ali, que foi para lá justamente para aplaudir o presidente Lula. O Alexandre de Moraes foi o que discursou, o que mais foi aplaudido ali pela plateia.
todos os discursos foram muito fortes, né? Foram muito bem preparados, claro, era uma data que já estava anunciada há muito tempo, que haveria essa cerimônia, então todo mundo que falou preparou um discurso com frases de efeito, com frases de impacto. Agora, o discurso do Alexandre de Moraes foi, junto com o do Lula, o que mais saiu ali um pouco do script. O Alexandre de Moraes, a gente percebia com atenção ali, quem olhasse com atenção, via que ele tinha um papel, ele preparou algo para ser lido, mas ele foi muito no improviso também, o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que já foi secretário de Segurança em São Paulo, ele é hoje alguém que ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, então alguém pode chamá-lo de jurista, enfim, mas ele é um ser político também. Alexandre de Moraes veio da política, muito próximo ao PSDB, para quem está com a memória um pouquinho curta aí, ele foi indicado pelo Michel Temer, próximo do Geraldo Alckmin também, aquela coisa toda. Então o Moraes sabe discursar e sabe discursar bem, e ele tem aquela firmeza dele ali, né? E aquele recado dele sobre a regulamentação das redes sociais foi uma provocação muito clara ao Congresso Nacional, Nonato, Michele. Por isso que o Moraes estava... Tudo na política é cenário, né? Tudo você tem que perceber os detalhes. Ou seja, nós estamos falando do Alexandre de Moraes, talvez hoje o ministro mais eloquente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes ali nos bastidores, mas Alexandre de Moraes é talvez assim o mascote, a figura pública do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso Nacional, dizendo o seguinte: vocês aí, basicamente foi isso, regulamentem essas redes sociais aí, pelo amor de Deus, que isso aí está destruindo a democracia. Isso é o papel de vocês, façam aí, né? Foi nessa hora que eu senti a ausência do Arthur Lira. Porque nessa hora eu queria ver a cara do Arthur Lira, quando o Alexandre de Moraes estava fazendo aquele discurso forte, cobrando a regulamentação das redes. Ele chega a falar em inércia. Ele não fala que o Congresso foi inerte. Mas ele também não ia ser tão direto assim, né? Não precisava mais. Mas ele praticamente diz, vocês não fizeram nada com as redes sociais, olha aí o que deu. Se alguém for um pouquinho mais assim, minucioso na análise, pode até dizer que o Alexandre de Moraes estava quase atrevendo a culpar o Congresso pelo 8 de janeiro, mas aí seria também forçar demais. Mas foi uma cobrança muito forte que foi feita ali, né? E lembrando que o contexto é que o Congresso acusa o Supremo de legislar, né? Então alguém pode responder, faz você aí, já que vocês do Supremo estão se metendo tanto nas leis e nos temas do país, decide vocês aí no Supremo Tribunal Federal como é que vai ser a regulamentação das redes. Então tem toda uma discussão política aí por trás também, sensível em torno desse assunto. Agora é óbvio, Nonato, que o Alexandre de Moraes tem 100% de razão quando ele toca nesse assunto e fala do perigo das redes sociais para a democracia e associa diretamente tudo que a gente vive de milícias digitais populistas e extremistas com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? E da parte do presidente Lula, bem esperado o conteúdo, né? O teor do discurso dele, a questão da anistia que ele falou. Acho que principalmente quem é militante de esquerda não esperava absolutamente nada diferente disso, né, Diego? É isso aí, Michele. A gente até separou um trecho do que o presidente Lula disse ali, não foi o discurso mais longo, era de se esperar, na cerimônia de ontem. A gente pode acompanhar agora justamente quando o presidente Lula fala do sem anistia. Vamos acompanhar. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. É muito interessante que durante os discursos ontem, Michele e Nonato, todos falaram de que não é possível deixar como está, né? Que era preciso fazer a punição para que o 8 de janeiro de 2023 não se repita nunca mais. Porque se não houver a punição, se de fato reinar a impunidade, fica como se fosse uma torcida essa frase, né? Essa frase fica solta, olha, nunca mais o 8 de janeiro vai se repetir. Com base em que você está dizendo isso? Você está torcendo por isso? Você está rezando por isso? Você está pedindo aos céus por isso? Tem que ter a punição. Agora, quem usou a expressão sem anistia, né, que é uma expressão que vale lembrar ao nosso ouvinte, que ecoou
no dia 1º de janeiro de 2024, quando o presidente Lula tomou posse, a Praça dos Três Poderes tomada ali de militantes que gritavam sem anistia, sem anistia. Na época ainda era em relação à pandemia da Covid-19, ao presidente Jair Bolsonaro, mas essa expressão acabou se consolidando ao longo de 2023. Foi a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, do PT, e o presidente Lula que usaram a expressão sem anistia. Agora vamos lá, pé no chão, Brasília, vamos lá. O presidente Lula pode, como presidente da República Executivo, dizer, olha, o Jair Bolsonaro está preso, olha, os militares estão presos. Não pode. Isso é um discurso. Falar em sem anistia é um discurso. Quem vai punir e prender e condenar, em tese, até que não se mude, é a justiça. São as investigações do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, né? A gente teve recentemente, nessa semana, a entrevista do Alexandre de Moraes ao jornal o Globo, em que ele traz essa revelação muito nova e inédita de que havia planos para sequestrá-lo e matá-lo. Isso é a primeira vez que apareceu, né? Não tinha aparecido em nenhuma investigação. Na CPI não apareceu, até agora ninguém sabia disso, não foram apresentadas ainda provas em relação a isso. Então, tudo isso vai ter ainda um caminho a ser percorrido. Quando José Múcio Monteiro, o ministro da Defesa, é perguntado sobre a participação dos militares, e ontem eu perguntei também ao vivo aqui no Jornalismo da Nova Brasil, ele também diz, olha, eu também quero saber quem são os culpados, né? O Ministério da Defesa não tem ali, digamos, uma autonomia para pegar e prender o cara. Quem tem que fazer isso é a polícia, são as investigações, é o Supremo Tribunal Federal, com o devido processo legal, pelo menos é o que se espera. Então, esse sem anistia é até aqui, mas já é alguma coisa, muito mais um discurso do que ainda algo concreto e palpável, entende, Michele Nonato? E pra gente fechar aqui a nossa conversa, Diego, o que mudou na Polícia Legislativa nesse 1 ano pós 8 de janeiro de 2023? Pois é, para quem ainda não sabe, talvez o nosso ouvinte não saiba, existe uma polícia especializada que cuida da Câmara e do Senado, né? A pessoa faz concurso público e vira um policial legislativo, uma polícia que cuida ali do parlamento. O efetivo dobrou depois do dia 8 de janeiro, eles conseguiram recursos ali junto aos presidentes da Casa, da Câmara e do Senado para dobrar o efetivo de policiais legislativos. Ontem estava um esquema de segurança assim, até com a gente, jornalista, em vários lugares onde a gente não podia transitar, mesmo quem estava credenciado, quem é credenciado, um esquema muito forte. E ontem, durante uma entrevista à TV Senado e à TV Câmara, o diretor da Polícia Legislativa trouxe a informação de que já está em andamento um processo de licitação, enfim, aquela parte burocrática toda, para se blindar os vidros ao redor do Congresso Nacional, algo que também deve ser feito no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Claro que essa conta vai ser alta, quem vai pagar essa conta é a gente, mas eu não estou aqui fazendo juízo de valor, dizendo se tem ou não que colocar vidro blindado, até acho que tem que colocar, infelizmente é uma consequência, um efeito colateral de tudo que a gente viveu no 8 de janeiro. Por outro lado, o presidente do Congresso, do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou ontem, no finalzinho do seu discurso nessa cerimônia, que vai retirar as grades ao redor do Congresso Nacional. E para a gente que mora em Brasília, essa é uma grande notícia, uma grande alegria, porque a gente entende toda a questão de segurança, mas de fato ver o Congresso Nacional e a esplanada gradeada não tem nada a ver aqui com o nosso principal ponto turístico. Michele Nonato. Sem dúvida. Obrigado, viu, Diego, por esse resumão aí, com alguns bastidores também dessa cerimônia que ocorreu ontem, lembrando o 8 de janeiro de 2023. Obrigado, viu, Diego? Boa semana aí pra você. Pra gente, até amanhã. Valeu, obrigada.